E a Rússia, de fato, traiu o governo Assad? O que aconteceu, né? Passado alguns dias, nós podemos começar agora a analisar com mais calma tudo o que ocorreu e que está ocorrendo na região da Síria, tá? Principalmente essa questão Rússia. E ver um detalhe importante: nós precisamos entender o contexto. Qual é o contexto? Na teoria, nós tínhamos o governo Assad mantido militarmente, tá? Por uma certa coalizão, um certo equilíbrio que resultou no seguinte: durante décadas a família Assad dominou a região com punho de ferro e tudo mais. Houve toda aquela revolução do Estado Islâmico, se juntaram para poder expelir, e foi feito então meio que zonas tampão, regiões específicas, né, no caso os menos radicais, né, ligados à Al-Qaeda, aquela HTS e outras minorias mais a noroeste. Nós tínhamos mais ao norte alguns grupos ligados à Turquia, tínhamos a nordeste os curdos e um pouquinho também alguns grupos dissidentes ligados à Turquia. Nós tínhamos de forma esporádica um ou outro do Estado Islâmico, onde o rio Eufrates, de certa forma, limitava esses grupos, né, naquela região de Deir ez-Zor e tudo mais, né? Mas tinha alguns americanos, abaixo também alguns americanos, tinha uns drusos, né, já na fronteira, próxima a colinas de Golã, Jordânia, né, toda aquela região ali. Enfim, apesar dessa mistura, havia um certo equilíbrio. Nós tínhamos em algumas poucas regiões os russos, lá próximo aos curdos, nós tínhamos os russos próximo a Alepo, no litoral, com 2, 3 bases militares russas que dá para o Mediterrâneo. E então há todo esse conflito iniciado. O que é que acontece? Inicialmente se percebeu que os russos tentaram bombardear algumas áreas em específico. Só que algo estranho começava a acontecer. Toda vez que os russos tentavam alguma coisa, o exército oficial sírio, né, o exército árabe sírio, ele simplesmente começava a recuar. Das duas, uma: ou ficaram com medo, ou perderam a liderança, ou já era a famosa chapa branca. Já existia um acordo entre o HTS e alguns líderes, não sei, alguma coisa desse tipo, porque foi muito estranho. Parecia que o exército árabe sírio não tinha liderança. Lógico que existem outros fatores, o fator de o governo Assad, de uma forma geral, já está, como é que eu posso dizer, já está cansado. O governo Assad já estava, né, tinha cometido muitas atrocidades e tudo mais. Então isso interfere bastante, tá? Há uma interferência muito forte quanto a isso. Então há esse desgaste natural, e aí vem um fato interessante, que é o seguinte: o exército russo, por mais que tentasse, não saía do lugar. Aí nós temos ainda alguns pequenos detalhes, que foi o seguinte, que só revelasse essa semana, ontem, antes de ontem. O Irã, inclusive, se pronunciou. Eu não lembro exatamente se foi o próprio Ayatollah que se pronunciou, Ayatollah Khamenei, não lembro exatamente. Enfim, algum representante do Irã, de grande importância, informou que basicamente os sírios não queriam lutar. E aí eles não puderam fazer nada do que simplesmente recuar e sair do país. Então até o Irã percebeu isso, e aí até comentou: quem teria que lutar sua luta eram eles, e não eles, que eu falo, os sírios que tinham que lutar, né? Então esse líder falou assim: olha, quem tinha que lutar a guerra eram os sírios. Nós estávamos lá só para apoiá-los, e eles não queriam lutar. Então apoiaram só logisticamente, né, com ideias. É tanto que um desses líderes foi morto, inclusive. Então, né, na hora da batalha. Junte a isso o fato de que Putin não falou nada a respeito. Putin não, alguns interlocutores depois falaram, aquela coisa todinha. Mas Putin não abriu a boca para um dos seus principais aliados, né? Então a Rússia
Basicamente, qual é a minha conclusão que eu chego? É que a Rússia dançou conforme a música. O que é que teve em termos de acordo de fato? Não sei te falar, tá? É uma coisa que eu não sei, que aí vem um caso interessante que é o seguinte: a Rússia inclusive começou, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia trouxe duas informações. Informação número um, que as bases em solo sírio permanecerão como estão. Nenhuma outra decisão foi tomada ainda sobre o assunto. As bases que ele se refere, não qualquer base, porque a Rússia tem várias bases em todo o território sírio, mais especificamente as bases no litoral, né? E até uma curiosidade é que as forças russas começaram a se retirar daquela região nordeste que eu falei agora há pouco, que é mais ligada aos curdos. Houve um acordo e simplesmente as tropas começaram a se transferir. Há também informações que começam a chegar de que as tropas russas estão se localizando em uma única base. Dá a entender que provavelmente das bases no litoral vão ficar só com uma, que é a principal, tá? Então há esse indício e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que a Rússia basicamente dançou conforme a música, tudo que estava acontecendo. Quem ou o que está por trás nesses acordos, eu não sei sinceramente. Eu já estaria num nível, no campo de especulação total, ok? Mas há indícios, agora são indícios de que há alguma coisa relacionada à Ucrânia nesse acordo que foi feito, tá? É claramente Israel, Turquia, Estados Unidos estavam cientes de toda essa movimentação. A Ucrânia estava ciente desse ataque, já que a Ucrânia treinou alguns desses grupos, mandou até pessoas, né? Até trouxe uma notícia essa semana sobre isso, que houve treinamento para essa questão dos drones por parte dos ucranianos, o pessoal do HTS. Teve um pessoal lá do Cáucaso Norte que ajudou. Teve os uigures, né, daquela região separatista lá, também da China. Então houve uma série de mercenários, mas que são mercenários, de uma certa forma, estão ligados às lutas que ocorrem entre a Rússia e a Ucrânia. Eles são mercenários ucranianos, digamos assim, ok? Então já se sabe que a Ucrânia participou de alguma forma, o Israel, Turquia, cada um de alguma forma, e evidentemente os russos sabiam disso. Eu não sei até que ponto o Irã sabia, tá? Não sei. Mas a Rússia meio que sabia de alguma coisa. Tentaram, viram que os sírios não quiseram lutar, como eu disse, tem todo um contexto do porquê, né? E aí a Rússia foi dançando conforme a música, disse: ó, tudo bem, aqui vamos perder, mas lá na Ucrânia eu quero isso, aquilo, outro, não sei. E o fato é que então a Rússia está nessa situação. Houve traição? É a questão de que eu considero não bem traição, mas indiretamente sim. Mas aí por outro lado, né, supostamente Assad está lá na Rússia e foram os russos que ajudaram. Era algo, e teoricamente, que aparenta ser inevitável. Aquela história de ia acontecer, tá? Esse fato iria acontecer e a Rússia então foi minimizar tudo. Assad preferiu sair do país, né? E está, teoricamente, não se tem ainda imagens oficiais, só se diz que ele está lá na Rússia, mas não tem imagens oficiais dele, tá? Algumas imagens que andou circulando de Assad, não, é uma imagem antiga, mas não é nada recente. Então, mas o governo está dizendo que o governo russo disse que ele está lá, contou já algumas coisas, então, teoricamente, ele está por lá mesmo. Mas é isso. Traição? Sim, um pouco, mas é aquilo. Cada um dança conforme a música, e assim os russos fizeram. Enfraquecido? Um pouco, sim, com certeza, ou muito, sim, já que teoricamente era um dos principais redutos. Irã é quem perde mais. Por quê? Já trouxe até vídeo sobre isso, quem ganhou, quem perdeu, né? O Irã, basicamente, agora, os aliados, de certa forma, começam a olhar para o Irã. O Irã já tem sua estrutura de defesa muito prejudicada, com um ataque, né, de 30 e
30 dias, um pouco mais do que isso, atrás de Israel. Então está extremamente prejudicada a defesa antiaérea iraniana. Tem ainda alguns ataques que começaram a ocorrer entre Israel, com Israel e Estados Unidos, em território iraquiano, para exatamente também minar as defesas iraquianas. E basicamente o Irã vai ficando cada vez mais isolado e sozinho. E então há um grande problema, né? Então hoje basicamente Israel está mirando em dois grandes inimigos que ele quer de todo jeito ter alguma ação: o Irã e os Houthis. Provavelmente eles vão para cima do Irã primeiro, já que o Irã tem toda essa questão de bomba atômica, de construção de bomba atômica, e tem que aproveitar o momento em que eles estão começando a ficarem mais enfraquecidos. Mas é isso. Essa é a situação de momento, e a Rússia precisa ganhar, então, confiança em tudo isso. Israel e Rússia, teoricamente, internamente são muito unidos, né? Alguns dizem que não, mas sim, são. Tem todo um histórico antigo entre judeus e russos, tá? Isso cabe um outro vídeo só para falar sobre isso. Mas o fato é que Rússia dança conforme a música e vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas é isso, valeu, grande abraço.